Borges, mestre de cerimônia. Eu sou um homem negro, careca, e estou trajando um terno cinza claro com camisa branca e gravata rosa. Teremos agora uma mesa de debate com o Conselho Nacional do Ministério Público e nós solicitamos a todas e todos que façam sua audiodescrição ao iniciarem as apresentações. Eu convido a Procuradora Regional do Trabalho, integrante do G7, doutora Luciana Lorentz, para coordenar os trabalhos desta mesa. Mais uma palavrinha aqui. Posso? Nós já estamos passando para um outro painel. Eu passo a palavra à doutora Luciana Lorentz. Doutora Luciana, eu preciso que a senhora, o seu microfone está mutado. A senhora deu o áudio no microfone. Boa tarde a todos. Agora sim, boa tarde. Gostaria de cumprimentar efusivamente os membros do painel anterior, Vinícius Chedas, Carlos Viana, Margarida Moura, Matos Além, Tâmara Soares, Jéssica Figueiredo, pela fala de protagonismo das pessoas com deficiência, porque, de fato, esse protagonismo, para além de qualquer atuação de órgão público, é da essência da defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Então, começando especificamente com esse painel, teremos a fala da doutora Fabíola, que está substituindo o doutor Luciano Maia Mendes. Eu vou dar a palavra à doutora Fabíola, vou fazer uma breve apresentação de cada um dos palestrantes, na sequência a doutora Hugo Porto, na sequência a doutora Merícia Cachone, e por último eu falarei com aproximadamente 15 minutos para cada um, para possibilitar ao final as perguntas. Peço aos doutores que relevem a apresentação muito sumária que vou fazer, cada um pode acrescentar alguma outra atividade, as várias titulações dos currículos são por demais ricos nas suas falas. Peço também, como orientação da organização do evento, que indiquem, se possível, ou a lei ou o número da lei, para que as pessoas que estejam nos acompanhando possam eventualmente tomar notas e que ao final respondam a duas questões. Vossas Excelências entendem que a atuação do CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, realmente é eficaz na defesa dos direitos das pessoas com deficiência e na conscientização destes, e indicações de possíveis emendas que possam fazer o fechamento das suas respectivas falas. Então, passando para a qualificação especificamente de doutora Fabíola Sucasas. Doutora Fabíola Sucasas está a substituir o excelentíssimo conselheiro Luciano Nunes Maia Freire, neste momento, promotora de Justiça do Estado de São Paulo, membro auxiliar do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, na Comissão de Direitos Fundamentais. Após 15 minutos de fala, eu pedirei a todos que queiram perguntar para anotar, porque eu vou dar a possibilidade de perguntas ao final da fala de todos, que aí podem se juntar, podem até se somar algumas perguntas que seriam só de uma fala para várias outras, de modo que a pessoa já responde a uma só. Com muita honra e com muito prazer que eu passo, sem mais delongas, a palavra à excelentíssima promotora de justiça, doutora Fabíola Sucasas. Obrigada, doutora Luciana, pela palavra, pela oportunidade. Primeiramente, eu gostaria de fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo na altura dos ombros, com mechas loiras, uso um óculos com uma armação transparente, estou usando uma blusa preta, e ao fundo tenho aqui um autorretrato de Frida Kahlo, que é pintora mexicana. Represento aqui, o doutor Luciano Nunes Maia Freire, nobre conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, diante de compromissos inadiáveis, não pôde estar aqui, mas não deixou de cuidar para a sua representatividade nesse espaço, E queria agradecer o espaço feito
para o Conselho, dado ao Conselho Nacional do Ministério Público, fazê-lo cumprimentando o Ministério Público do Trabalho, em nome da excelentíssima senhora vice-procuradora do MPT, a doutora Maria Aparecida Gugel, que inclusive já foi membro colaboradora junto ao CNMP, aqui mesmo na CDDF, que é a Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais. Também gostaria de trazer aqui meus cumprimentos à doutora Ludmila Reis Lopes, que é Procuradora Regional do Trabalho, chefe de gabinete, que também já foi membro auxiliar no CNMP, na Comissão de Planejamento Estratégico. Eu gostaria de enaltecer esse evento, que é um evento de caráter nacional e que dá devida importância aos direitos fundamentais das pessoas com deficiência, que traz para o debate a implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e da Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015. É preciso realmente conscientizar, né, a sociedade brasileira da importância da inclusão, da acessibilidade, das condições da mulher com deficiência, enfim, uma série de temas que garantirão não só o debate que esse evento traz em termos de produtividade, de todos que dele participam, mas esperando aí que muitas soluções possam ser implementadas e que no CNMP, no Conselho Nacional do Ministério Público, eu possa ser um instrumento para que esses debates, essas soluções cheguem em todos os lugares através do Ministério Público do Brasil inteiro. Gostaria também de ressaltar a importância deste grupo de trabalho da CDDF, o grupo de trabalho de defesa dos direitos da pessoa com deficiência, junto à comissão, que é formado por pessoas que são referência nacional e que estão aqui nesta mesa, né? A doutora Melissa Cacconi Rodrigues, a doutora Luciana, aqui que coordena a mesa, doutor Hugo Frota Magalhães Porto Neto, a doutora Marlúcia Gomes Evaristo Almeida, e também gostaria de citar aqui a Gabriele Gadelha e também o Sidney Madruga. E, por fim, além de cumprimentar a intérprete de Libras e desejar um excelente debate a todas as pessoas aqui desta mesa, gostaria de passar a palavra à doutora Luciana, que é coordenadora do GT, Procuradora Regional do Trabalho da Terceira Região, e não poderia também, doutora Luciana, deixar registrado o nosso respeito e admiração pela senhora, que é representado também pelo legado que a senhora tem deixado na luta pela defesa das pessoas com deficiência e também pelas mulheres brasileiras. Um abraço a todas, todos e todes. Tenham um excelente evento. Luciana, está fechado o microfone. Nós agradecemos muito a participação de doutora Fabíola Sucasas, nossa membra auxiliar do CNMP, que também protagoniza uma intensa luta, não só na defesa dos direitos das pessoas com deficiência, enquanto membro auxiliar, enquanto promotora de justiça, mas também na questão da igualdade de gênero. Realmente ela tem uma participação de altíssimo quilate e o doutor Luciano não poderia estar melhor representado aqui. Muito obrigada. Então, na sequência, eu vou passar a palavra para o promotor de justiça do Estado de Ceará, Hugo Magalhães Porto Neto, e só pedindo para, na medida do possível, contextualizando o nome ou número da lei ao qual nos referimos, porque esse evento, o grande foco dele é o lema da Convenção de Nova York, né? Nada sobre nós sem nós, então, para que os nossos ouvintes também possam acompanhar. Então, passo a palavra sem mais delongas, agradecendo aí a presença do doutor Hugo. Boa tarde a todas, a todos, a todos aqui. Dizer primeiro da alegria de estar nesse evento. Não poderia deixar de parabenizar o painel anterior. Quero registrar aqui o meu aprendizado bastante denso aqui com a Jéssica, com a Tâmara, com o Vinícius, com o Carlos Henrique, com a Ana Cláudia, que é uma referência, que eu tive a oportunidade inúmeras vezes de aprender com a Ana Cláudia, até porque somos colegas no Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, no CONAD. Quero, antes de mais nada, também me autodescrever. Eu sou um homem de 48 anos, cabelos
negros já tendendo a querer ficar grisalho, é uma luta, mas estamos ainda na fase de transição. Sou pardo, visto um blazer marrom com um emblema da luta da prevenção contra o suicídio. Estou com a camisa azul e ao fundo um painel amadeirado com gravuras e um desenho. Antes de mais nada, eu queria dizer que da alegria aqui também de parabenizar o Reconecta. É um programa, um evento de referência nacional que traz o que eu acho de mais importante: o múltiplo conhecimento, a múltipla percepção do que diz respeito ao processo de inclusão, naturalmente, mormente da pessoa com deficiência. Eu quero parabenizar aqui a Maria Aparecida Gugel, a nossa Cida, presidenta da nossa AMPID, referência no processo de inclusão. A Cida é uma dessas referências que tem essa pluralidade do conhecimento, traz qualidade no debate, seja na questão da pessoa com deficiência, da pessoa idosa, na questão do direito do trabalho, enfim, no processo de inclusão. Parabenizar também a Ludmila e ao evento como um todo. Eu tenho acompanhado e visto a densidade dos painéis e fico muito feliz de poder suceder um painel tão rico quanto o anterior, até porque o que eu pretendo falar guarda total conexão com o que ali foi dito. Mas de uma forma pragmática, eu quero fazer um empacotamento jurídico, e voltando a dizer de uma forma simples, das falas que foram colocadas aqui pelos meus diletos antecessores palestrantes. Quando se fala do sistema jurídico hoje, o sistema que norteia a teoria das capacidades ou teoria das incapacidades para algum, a gente tem que estar em mente com pelo menos 3 grandes princípios que irradiam suas forças em todas as ações. Esses princípios devem dialogar com a teoria da incapacidade, ou seja, quem é capaz, quem é relativamente incapaz, quando, e as políticas públicas, notadamente as políticas públicas voltadas para a acessibilidade e inclusão. É importante que a gente faça essa referência, porque em alguns momentos esses sistemas parecem ser muito distantes, mas ele tem tudo a ver com a fala, por exemplo, do Carlos Henrique, que falou autodefensor, assim como do Vinícius, a respeito da autonomia, do direito que tem. O Código Civil, no qual muitos de nós, eu também, fui doutrinado, fui formado nos bancos da faculdade, o Código Civil de Clovis, ainda de 1916, trazia um sistema jurídico onde a teoria da capacidade, ele era regida pela substituição. Com a LBI, com a Convenção da ONU, Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, e a LBI, nós remodelamos, trazemos uma nova arquitetura de compreensão de como se dá o exercício da capacidade e dos direitos de todos nós, indiscutivelmente com igualdade de condições, sejamos nós pessoas com deficiência ou não, até porque não há distinção nesse processo. O Código Civil, alterado por essa legislação, como eu bem disse, traz um sistema de substituição, aliás, um sistema de apoio em detrimento ao antigo, já ultrapassado sistema de substituição. E o que é isso, de uma forma muito direta? Anteriormente, quem não conheceu as pessoas que estavam sob o crivo da curatela, as pessoas que tinham uma interdição judicial, onde alguém se substituía na sua vontade para dizer o que fazer. Ou seja, uma pessoa, naquela conjuntura jurídica, era tida como representada na absoluta dimensão da sua vontade. Isso não é mais possível. Não existe mais no sistema jurídico brasileiro a incapacidade absoluta. Todos, acima de 16 anos, são pessoas capazes nos seus direitos, no exercício dos seus direitos. Aqueles que tiverem algum instrumento que venha a regular a sua manifestação de vontade, como uma curatela,
como uma tomada de decisão apoiada ou, eventualmente, o apoio de uma procuração, é importante que fique claro que esses sistemas ele não substitui a vontade da pessoa com deficiência que está sob o crivo desse instituto. Esse sistema vem a apoiar e a maximizar essa vontade. Isso é importantíssimo que seja dito, porque ainda nós, que somos do sistema de justiça, nos deparamos com decisões ainda, eu diria, inteiramente ausente do ordenamento jurídico, que estabelece que alguém é absolutamente incapaz e, por conta disso, ela não vai votar. Quantas pessoas nós sabemos que são pessoas aptas a votarem, mas ainda estão anteriormente sob o crivo de uma interdição total, esse nome inteiramente afastável do nosso vocabulário, apenas para fazer referência de como antes era tratado desse instituto, e essas pessoas eram simplesmente alijadas no exercício dos seus direitos, no gozo, no exercício e fruição dos seus direitos. Portanto, hoje, o sistema que rege, isso é preciso deixar bem claro, inclusive em uma linha de consonância com quem bem disse aqui o Vinícius, da autonomia. Quando a gente fala dos 3 grandes princípios que irradiam sobre o sistema jurídico na teoria das incapacidades, ele está regido pelo princípio da autonomia, pelo princípio da independência e pelo princípio da não discriminação. Portanto, quando nós temos que fazer uso de um instrumento como a curatela, nós estamos, em última análise, apoiando e não substituindo a vontade de ninguém. Muito pelo contrário, nós estamos complementando a vontade daquela pessoa que precisa de um instituto, ou quando é uma tomada de decisão apoiada, onde uma pessoa com deficiência escolhe pessoas da sua confiança para complementar a sua vontade. Isso é importantíssimo ser dito, que a vontade não é do curador, a vontade é do titular do direito. O curador vem apenas, e é bom que se diga que a curatela ela só é possível para gestão patrimonial ou de atos negociais, e não, como foi bem dito antes pela Ana Cláudia, para fins, por exemplo, de gestão para obter pensão ou para obter um BPC. Não é necessário alguém estar sob o crivo da curatela para fazer jus e exercer os seus direitos. Então, quando a gente fala do sistema jurídico atual, ele é um sistema de apoio. Ele pode ser um sistema de apoio direto, que é aquele sistema de um apoio jurídico, onde você precisa de um instrumento jurídico como a curatela, uma tomada de decisão apoiada, mas ele é também indireto. E aqui eu quero fazer uma ênfase. Ele é indireto quando a gente fala, por exemplo, da acessibilidade. Sim, a acessibilidade guarda uma linha de consonância absoluta para que alguém possa ter autonomia e independência e não ser discriminada. Quando a gente fala de acessibilidade, nós estamos falando não só da acessibilidade mais corriqueira, como é a física, a arquitetônica, mas a digital, a acessibilidade comunicacional, a acessibilidade pedagógica. Quando nós temos a obrigação, sejamos nós do poder público ou da iniciativa privada, da sociedade, temos o dever, por imposição legal, de prover a acessibilidade nas suas dimensões para aqueles que precisem, para que, em igualdade de condições, possam ter e usufruir dos seus direitos. Portanto, quando nós negamos a acessibilidade, seja em qualquer dessas dimensões, em última análise, nós estamos discriminando. E discriminar é um delito, pode ser o autor dele responsabilizado pelo que preconiza, por exemplo, a título apenas de exemplo, o artigo 88 da LBI, da Lei 13.146. Então, nós precisamos mudar a mentalidade, mudar a cultura, e o sistema de justiça precisa estar atento a isso. Infelizmente, não é incomum ainda nos depararmos com decisões ou com manifestações ou compreensões jurídicas inteiramente ultrapassadas e que, em última análise, volta para o sistema de substituição, onde alguém vai dizer o que alguém quer fazer, quando o sistema volta a dizer e frisar, é um sistema de apoio. E para isso, é bom que se diga que em nenhum momento esse apoio pode invadir os chamados direitos existenciais. O artigo 6º da LBI é muito claro nesse sentido. Ele coloca que a deficiência não afeta a plena capacidade civil, é bom, isso é literal do caput do artigo 6º, inclusive para
casar-se e constituir união estável, exercer direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas para reprodução e planejamento familiar, conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória, exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária, e exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. Isso é importantíssimo deixar registrado, porque ainda há, e a gente escutou aqui no painel anterior, a importância de se desmistificar isso. Uma pessoa com deficiência, seja ela qual for, é uma pessoa apta a exercer de forma plena os seus direitos, e se ele tiver que ter alguma restrição, se for ter que declarar relativamente incapaz, tem que ser feita de forma granulada e específica para dizer que tipo de limitação existe e qual o apoio, veja, limitação não para substituir, mas qual o apoio que essa pessoa deve ter para complementar e consolidar o seu direito e a sua manifestação de vontade. Isso é importante que se diga, principalmente porque eu cito um caso, eu falei da questão, por exemplo, da sexualidade que está preservada, está garantida pela Convenção, está garantida pela legislação brasileira, mas não é incomum nós nos depararmos no sistema de justiça, por exemplo, com alguém que vive em união instável, mas é uma pessoa, por exemplo, com alguma deficiência intelectual, por exemplo. Eu recentemente me deparei com uma situação em uma cidade próxima aqui de Fortaleza, eu sou do Ministério Público do Ceará, onde há uma discussão da seguinte monta. Uma pessoa com 27 anos que apresenta um déficit cognitivo, que havia suspeita de maus tratos em relação aos parentes com que essa pessoa coabitava, teve um acolhimento com uma pessoa idosa, passou a viver de forma marital, conjugal, e a cidade pequena começou a uma discussão a respeito se essa pessoa deveria ou não, se haveria inclusive um delito, buscando no Código Penal o artigo 17, linha A, parágrafo 1º, que estabelece um eventual estupro por violência presumida em relação à condição da pessoa. Veja, nós precisamos transcender e evoluir na compreensão. Veja, o diálogo do artigo 6º da LBI, que fala do direito à sexualidade, da união estável, do casamento, vem atrelado ao seu direito de sexualidade e de reprodução indiscutivelmente. Não era nem para a gente estar trazendo isso, mas é importante no sistema de justiça, e nós do CNP, e nós do Ministério Público, estarmos atentos para sermos indutores dessas transformações. Essa moça vive muito bem, inclusive os relatórios são espetaculares a respeito da forma como ela conseguiu erigir a uma posição de respeito e de convivência social plena. Portanto, é importantíssimo que a gente tenha em mente que ninguém substitui ninguém, por mais limitante que possa existir em qualquer um dos sentidos ou na questão cognitiva. Sempre essa pessoa irá apoiá-la no máximo, ainda que seja diminuta essa manifestação de vontade. A manifestação de vontade é do titular. E o seu eventual curador, para fins, volto a dizer, para fins patrimoniais ou para fins de atos negociais, ele vem complementar numa gradação que pode ser maior ou pode ser menor. Portanto, essa questão que eu optei trazer aqui, que eu acho que guarda uma consonância enorme com todos nós do sistema de justiça. Nós precisamos, voltando a dizer, transcender, e nem todos os colegas estão atentos ou estão sintonizados com essa inovação, que já não é tão nova, na verdade. Quando a gente coloca com alguns colegas do sistema penal, por exemplo, há ainda muita necessidade de nós avançarmos nessa discussão, orientarmos melhor, para que não parem, por exemplo, essas questões, como eu falei, de um eventual delito que possa alguém entender que seja de um estupro com violência presumida, que é uma verdadeira teratologia diante do que preconiza o próprio
a própria LBI. E de outra ordem também quando a gente nega a acessibilidade. Acessibilidade, quando a acessibilidade comunicacional, por exemplo, é um instrumento de consolidação da manifestação de vontade e faz parte de um sistema de apoio e de um instrumento indireto para fazer com que alguém tenha autonomia, tenha independência e não seja discriminada, seja uma discriminação espacial por segregação, seja uma discriminação porque não consegue interagir por falta de comunicação, seja por uma discriminação pela não acessibilidade pedagógica ou pela não acessibilidade digital, criando barreiras atitudinais que são, em grande parte, oriundas do desconhecimento, da desinformação. E para isso eu faço uma referência, inclusive, à questão do decreto 10.502, que traz essa possibilidade de o ensino voltar, ainda que de forma optativa, para a escola não regular, para o ensino não regular. Isso é uma violação a esses princípios. Em última análise, é necessário que nós tenhamos toda a atenção que está sendo tido em cima disso. Desculpa, mas eu vou pedir para Vossa Excelência concluir a fala, porque deu tempo regulamentar, e eu me sinto super constrangida porque sua fala é brilhante, envolvente e realmente se sustenta. Luciana, eu peço desculpas aqui. Do direito nós falamos bastante, mas para concluir, eu acho que você tinha... peço desculpas até pela extensão aqui, a gente se empolga, porque, de toda forma, eu fiquei muito contemplado com o painel anterior e achei que merecia essa dialética, esse link. Mas, em relação ao que o CNMP pode fazer para uma contribuição, eu acho que nós podemos discutir o avanço dessa compreensão do sistema de apoio, mudar um pouco, né, o mindset, ou seja, a mentalidade e a cultura de alguns operadores, no sentido da questão da sexualidade, da questão da acessibilidade ligada à não discriminação, e outra coisa é discutirmos internamente uma campanha nacional para que as pessoas possam votar. Muitas pessoas ainda estão com uma interdição total lá no cartório, quando, na verdade, elas, no máximo, poderiam ser conceituadas como pessoa relativamente incapaz. Então, nós precisamos tirar dos calabouços essa incapacidade absoluta que não existe mais no sistema e deixar que as pessoas sejam, sim, atores, protagonistas, eleitores e senhores da sua própria vida. Muito obrigado e eu fico muito feliz aqui em ter participado. E perdão, Luciana e Melissa aqui, agradeço aqui a intérprete de Libra que deve ter levado aqui alguma dificuldade em alguns momentos pela voz e a fala rápida. Muito obrigado aqui. E fico à disposição para as perguntas futuras. Um abraço. Eu agradeço demais a fala do nosso colega, todos os membros aqui, somos membros colaboradores no CNMP, exceto a doutora Fabíola, que é a membra auxiliar. Agradeço demais a fala do doutor Hugo Frota Magalhães Porto Neto, agradeço a intérprete de Libras que faz um trabalho de essencialidade. Sem mais delongas, eu estou recebendo já várias perguntas aqui do lado, para que a gente possa possibilitar uma democratização maior e deixar um tempo ao final para as perguntas. Eu passo a palavra à promotora de justiça do Paraná, a doutora Melissa Cachone Rodrigues. Se sinta à vontade para incluir qualquer qualificação que, por óbvio, não falei. Eu já disse, os currículos são muito extensos, realmente, de quilate eu preferi uma fala de apresentação mais resumida. Por favor, também se apresente com seus caracteres, não só curriculares, mas também físicos, pela questão da deficiência visual. E eu me sinto particularmente honrada de participar desse debate tão plural. Já falei, Vinícius Chedo, Carlos Viana, Margarida Moura, Marcos Além, Tamara Soares, Jéssica Figueiredo, são parceiros de luta e tem um protagonismo que é de essencialidade, que é o protagonismo do movimento das pessoas com deficiência. Então, efusivamente, eu gostaria de agradecer a sua Procuradora-Geral do Trabalho, Maria Aparecida Guzeu, nossa querida Cida, nosso Procurador-Geral do Trabalho, Alberto Bastos Balazeiro, a minha querida Ludmila Reis, minha amiga, minha colega, por terem tido realmente a presença de realizar um evento com protagonismo de quem realmente o tem, para além de qualquer órgão público, seja ele Ministério Público, seja Defensoria, os altos defensores estão fazendo e irão fazer uma revolução nesse país. Com a palavra a doutora Melissa. 15 minutos, por favor. Combinado.
Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Aumenta um pouquinho. Então, só tentar aqui aumentar então um pouquinho. E também aproveito e falo mais alto também, que daí já contempla mais um pouco. Bom, então boa tarde, é uma alegria estar aqui. Meu nome é Melissa, queria me apresentar, como a doutora Luciana me pediu, fisicamente, né? Sou uma mulher branca, perto dos 40 anos, na segunda-feira. Estou com uma blusa de manga comprida, fina, vinho, bordô, assim, um colar preto com pedras pretas, brincos pretos, cabelo comprido preso, no meu ambiente de escritório de casa, com um fundo bege, algo como uma cortiça, assim, um papel de parede. Ao meu lado esquerdo tem um pedaço de armário de madeira e do outro um vaso de vidro com plantas. Eu fico muito feliz de estar aqui, é uma alegria por tudo. É emocionante participar do Reconecta por conta da sua dimensão, por conta do seu carinho, né, por conta da presença das pessoas com deficiência, por conta do envolvimento de tantos órgãos. Eu sinceramente fico emocionada de participar de algo dessa magnitude e queria dar parabéns a toda a organização, ao Ministério Público do Trabalho, enfim, a cada um envolvido, né, desde das mais altas chefias até toda a equipe, todos são essencialmente importantes aqui. Pessoalmente, agradecer a doutora Maria Aparecida Gugel. Eu falei hoje, na hora do almoço, que como seria a Ampid sem a doutora Maria Aparecida, como seria o cenário nacional sem a doutora Maria Aparecida. Então, a nossa presidenta da Ampid, subprocuradora-geral do Trabalho, do MP do Trabalho, é uma honra estar aqui. A doutora Fabíola, né, que é membro auxiliar do CNMP, que nos coordena, a doutora Ludmila, que está sempre aqui com a gente, pensando em todos os detalhes, o nosso apoio todo da Priscila. Só agradecimento a tudo isso, a oportunidade de estar aqui, né, e estar junto com os colegas aí, que a gente já tem convivido há tanto tempo, alguns há mais anos, outros menos, a doutora Luciana, a doutora Hugo, a doutora Gabriele não pôde estar aqui com a gente, o doutor Sidney, Marlúcia, são todos componentes desse GT, desse grupo de trabalho no CNMP, em que a gente se propõe a tentar juntar os nossos experiências, conhecimentos e produzir algo que seja útil, né, para o trabalho do Ministério Público, para que ele realize o que deve realizar, que é apoiar e tentar garantir os direitos da pessoa com deficiência, né? Então, o GT serve como um órgão de apoio quase, né? A gente tentar apoiar, fazer com que as coisas fiquem mais fáceis, melhoradas, clareadas, na medida das nossas limitações, na medida do possível. O que me coube falar aqui nesse painel é um tema que foi escolhido pelo GT, no início dessa composição, desses colegas que eu citei, foi escolhido ali no início dos trabalhos desse GT como um projeto a ser realizado, né, do pensamento, da organização, do que pode vir a ser a resolução para fiscalização pelo Ministério Público, pelos promotores de justiça, das instituições de acolhimento em que existem pessoas com deficiência. Bom, antes da gente entrar propriamente nisso, eu queria, assim, relatar um pouco para vocês como que o que se pensa a respeito desses locais, qual seria esse público, qual a importância desse tema. Quando o GT, por todos esses colegas, decidiu empreender esforços nesse assunto, nós estávamos pensando nos locais de residência coletiva em que residem pessoas com deficiência numa situação muito especial, né? As pessoas com deficiência têm que estar na sociedade, têm que estar na família, têm que estar em suas casas, né?
Mas nós sabemos que uma parcela significativa da população, e isso acontece também na população idosa, não só dentre as pessoas com deficiência, diversas dependem socialmente, economicamente, são dependentes de auxílios, seja para sua manutenção, autossustentabilidade que não é plena, ou auxílios diversos, tanto da saúde quanto do aspecto social, e que muitas vezes não tem retaguarda familiar, ou tem vínculos fragilizados, ou tem vínculos rompidos. Então, a primeira coisa importante que nós temos que pensar é que seria bom que não precisássemos de instituições que acolhem pessoas com deficiência. Seria muito bom que todos estivessem com seus familiares, em suas famílias, tendo tudo o necessário. Mas a gente sabe que isso não é a realidade e que, em precisando de uma instituição, ela tem que ser o mais adequada possível. Ela tem que ser, de fato, uma residência coletiva com os critérios todos de acessibilidade, atendimento necessário para o bom desenvolvimento e qualidade de vida dessas pessoas. Então, só esse primeiro detalhe que eu acho bastante importante e que segue em todo o nosso trabalho, né, desde o órgão de execução até o pensamento lá no CNMP, que seja acolhimento, seja asilamento, seja a nomenclatura que se dê, é para ser exceção. A regra tem que ser a desinstitucionalização. A gente tem que, sempre que possível, tirar essas pessoas dessas instituições e levar para casa, né? E deixar para as instituições, dentro das instituições, só aquelas pessoas que não têm mesmo condições de estar em suas residências com sua família. Bom, o ideal, né? O que é categorizado como ideal, o que a gente tem de previsto oficialmente em relação a residências para pessoa com deficiência, são as residências inclusivas, né, que têm critérios muito específicos de qualidade e de exigências, e deveríamos ter mais, porque o nosso público ainda é grande, então nós deveríamos ter mais residências inclusivas. Mas só para vocês terem uma ideia, eu tenho o exemplo aqui do estado do Paraná, que nós só temos 8 residências inclusivas, por exemplo. E a gente sabe que tem muito mais instituições que isso, que acolhem pessoas com deficiência, onde são residências coletivas de pessoas com deficiência. Bom, e qual que é aqui a ideia, a missão do Ministério Público? Sabedor que existem essas instituições, fiscalizá-las para que elas sejam as mais adequadas possíveis, para que as pessoas que não precisam estar na instituição passem a voltar com suas famílias. Então, no cumprimento dessa missão institucional que o grupo pensou, né, como que poderia ajudar a fiscalização dos promotores de justiça e, por consequência, na qualidade de vida das pessoas que precisam dessas instituições de acolhimento. Bom, para que vocês tenham uma ideia, normalmente, né, nós promotores de justiça, não sei enquanto estamos aqui, e é bom esclarecer isso ao público, né, não raro, os promotores de justiça que trabalham com os direitos dos idosos também trabalham com os direitos das pessoas com deficiência. Então, é inevitável um paralelo, né, de como se faz a fiscalização das instituições de longa permanência para idosos, né, os chamados popularmente asilos, né, e as pessoas conhecem muito como asilos, são as ILPIs ou IUPs, né, dependendo da região do país. Quando a gente traça esse paralelo, nós vemos dentro do CNMP que a gente tem uma resolução para essa fiscalização, que é a 154, desde 2016, né, que rege a fiscalização dos promotores de justiça na área dos idosos, né. Então, essas fiscalizações acontecem e muito baseadas, apoiadas nessa resolução. Aqui no Paraná, por exemplo, acontece assim. E o desejo é que para as pessoas com deficiência também exista uma resolução. Nós já temos uma recomendação, né, que tem uma força normativa diferente entre recomendação e resolução. Então, a ideia do GT é que a gente
venha a ter uma resolução, né? E tivemos a pretensão aí nesse grupo de ajudar, né, na elaboração dessa resolução, na proposta dessa resolução, e auxílios anexos a elas, que podem efetivamente serem muito úteis para os promotores de justiça, né? Nós que trabalhamos em centros de apoio e nas promotorias de justiça, né, das comarcas, temos essa experiência da visita e sabemos o quanto é importante saber olhar com critério para cada local que nós entramos e ter roteiros, ter um formulário para o preenchimento pré-pensado, pré-planejado é muito importante, para que não se esqueça nada no momento da visita e se possa fazer uma análise completa do local e de suas adequações. Então, além da propositura de uma minuta de resolução, esse grupo de trabalho também fez propostas de formulários, né, para o preenchimento pelo promotor de justiça, pela engenharia, pelo setor de engenharia, em relação à acessibilidade, caso o promotor de justiça tenha esse apoio de equipe técnica, também formulários para a equipe técnica formada, quando ela é formada por assistentes sociais, psicólogos, planilhas com o elenco de características específicas de cada pessoa institucionalizada, enfim. Nós fizemos aí no grupo, esse grupo fez essa proposta, então não só da resolução, como também de formulários para facilitar a vida do promotor de justiça e, em especial, abranger todos os aspectos possíveis de importância para a instituição e as pessoas que lá residem, para que, caso haja alguma irregularidade na adequação, que ela possa ser resolvida, seja extrajudicialmente ou judicialmente. Bom, a ideia, que eu tenho mais 2 minutos para terminar o meu relato aqui, eu acho que esse trabalho é bastante importante. Dou aqui exemplo do que a gente vive aqui no Ministério Público do Paraná. Nós fizemos um projeto das instituições de longa permanência para idosos. Desde 2017, esse projeto caminha. A fiscalização já existia antes, mas como projeto estruturado. E aqui a gente teve a oportunidade de deixar esses formulários eletrônicos, de gerar BI, de ter mudanças de indicadores que dessa área. Levantamento, identificação, coisa que não havia, e eu acho de suma importância para quando a gente consegue e pode fazer o levantamento, a identificação, o levantamento e o georreferenciamento de todos esses locais. Aqui há uma atualização constante pela equipe dos bancos de dados das ILPIs. Agora, em período de pandemia, com os surtos, isso tem sido essencial para a aplicação dos testes, monitoramento dos resultados, enfim. E a gente tem vontade, e já estamos fazendo aqui também, e outros estados, outros MPs também, já começam a fazer isso em forma sistematizada de projeto, e alguns de maneira mais solta, mas também a fiscalização de instituições que acolhem pessoas com deficiência. Então, o trabalho desse GT foi tentar ajudar nessa operacionalização com essa proposta de resolução que foi, ao seu final, encaminhada para o conselheiro, e a gente espera que no futuro aí, próximo seja publicada, implementada, para que a gente tenha bons resultados. Enfim, essa era a contribuição que eu queria dar. A Luciana me pediu 15 minutos, estou aqui com 14,5, e gostaria então de dizer para vocês que é um esforço para que a gente possa, cada vez melhor como Ministério Público, se organizar para bem servir, né, as pessoas com deficiência, para melhorar a sua qualidade de vida, nesse compromisso, nessa missão que a gente tem de mudar a realidade dentro das nossas atribuições, das nossas possibilidades. Eu agradeço o espaço que vocês me disponibilizaram e queria aproveitar só meus 10 segundos finais para mandar meu grande agradecimento. Agradeci todos em termos nacionais e de grupo, mas eu não estaria aqui podendo falar com vocês se não fosse o apoio da minha coordenadora aqui do Centro de Apoio, doutora Rosana Beraldi Bervervâncio, que tem muitos anos aí na área, é
uma referência, é um norte, é um guia para todos nós, é a nossa lenda e a nossa equipe, né? A equipe de assessores, a Dandara, a Kalinka, o nosso apoio, né, administrativo, enfim. Eu agradeço a cada um deles, porque se eu estou aqui falando com vocês é porque tem alguém cuidando aqui do centro de apoio nesse momento. E ajudando na realização fática e real de cada linha que a gente produz, ou cada palavra que a gente fala. Eu sou só agradecimentos a todos vocês e a equipe aqui que tá sempre junto comigo. Obrigada. Doutora Luciana, seu áudio está mutado. Gente, o tempo tem que ser multado por excesso de velocidade. Agradeço aí demais a fala profunda, consistente da doutora Melissa, nossa colega lá na CTTF, do CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, outra guerreira nos direitos, na defesa dos direitos das pessoas com deficiência. E pediria a doutora Hugo e a doutora Melissa, se possível, esperar até o final desse painel para que, eventualmente, as perguntas que cheguem possam ser encaminhadas. Bom, meu tempo também será, como de todos, de 15 minutos, tentarei ser breve. Antes de adentrar a minha fala nos aspectos trabalhistas do PL 6159 de 2019, do ano passado, de autoria da Executiva, eu gostaria de fazer uma breve retrospectiva das fases históricas que nós catalogamos em relação às pessoas com deficiência. A primeira fase histórica, todos nós conhecemos, foi a fase de eugenia ou de eliminação, que vigorou durante todo o período clássico antigo. Platão chegou a escrever com todas as letras que o filho com deficiência deveria ser levado ao alto do caideiro, que era um precipício, e de lá ser morto. A tábua quarta, está escrito na tábua quarta, que é a legislação da época, que o filho com deficiência poderia ser morto pelo pai. Na verdade, era uma visão eugênica, uma visão, na verdade, de sociedades que viviam à base de guerras e que tinham na deficiência uma visão de doença que poderia se espalhar. Lamentavelmente, essa fase de eugenia não foi superada. Não só no movimento nazi-fascista, ela retornou com todas as cores, inclusive Mein Kampf de Hitler, ele fala claramente que a pessoa com deficiência deveria ser queimada, é isso mesmo que eu falei, queimada, para não transmitir essa doença, mas também nos movimentos neofascistas, que, infelizmente, têm se espraiado por várias partes do mundo e também pelo Brasil. Vários movimentos preconizam a volta do nazifascismo, às vezes em cores mais fracas, às vezes em todos os tons em que eles já se apresentaram. Bom, pulando essa fase já na Idade Média, dando um salto histórico muito grande, a gente tem a fase do assistencialismo. O assistencialismo, basicamente, ele teve como chave de leitura o cristianismo. Se Jesus, no Testamento Novo, falou que matar é crime, matar uma pessoa com deficiência também seria crime. Óbvio que foi uma evolução imensa da fase de eugenia, da fase de eliminação para a fase do assistencialismo, é óbvio, mas de sorte que a pessoa com deficiência no assistencialismo também se encontrava numa situação de subalternidade. Ela era digna de, como o próprio nome diz, de ajuda, de assistência. Em francês, eles eram chamados de crianças de bom Deus. A doutora Melissa até falou das casas de assistência, né? Elas ainda são necessárias sim, mas anos-luz da fase que atualmente a gente se encontra. Então, essas fases, elas, por óbvio, elas não são estanques, elas têm avanços, têm retrocessos, e uma fase tem interpenetração na outra. Não estou a negar da importância da fase da assistência, mas daí nós pulamos para a terceira fase de tratamento histórico e jurídico. Todas elas estão, na verdade, acobertadas por um número enorme de legislações, mas todas têm, a gente vê muito claramente, uma dessas 4 chaves de leitura. Então, a primeira foi a eugenia, eliminação, a segunda, assistencialismo, a terceira foi a fase da inserção. A fase de inserção, eu coloco um marco histórico muito importante, que foi o Código de Braille, né, de 1824. Uma série de inventos, principalmente no Renascimento, possibilitaram uma visão no seguinte senso, como se houvessem duas fases específicas, uma fase para consertar a pessoa com deficiência e outra fase para que ela pudesse estar em sociedade com as demais pessoas. Qual foi o erro dessa fase? A pessoa com deficiência não tem que ser consertada para depois ter o direito de
ir para a escola com todas as outras pessoas, ir para o trabalho com todas as outras pessoas. A sociedade tem que se adaptar a elas, eliminando as barreiras, e as pessoas com deficiência também têm que fazer um esforço para estar em sociedade. Mas também foi uma fase, assim, uma linha evolutiva. A quarta fase, cuja base matricial normativa, todos nós sabemos, é a Constituição Federal de 88, e dentre os diplomas internacionais, a Convenção Internacional de Defesa dos Direitos da Deficiência, chamada CDPD, Convenção de Nova York, bem como as convenções Core Labor Standards da ONU, 110 e 159. São as convenções da ONU que são tão importantes, mas tão importantes, elas são 8, que elas fazem parte da Constituição da OIT. Então, a maioria dos juristas define o seguinte: quando um país ele adere à OIT, automaticamente essas 8 convenções elas não precisam ser ratificadas, elas já aderem ao corpo da Constituição de cada país, a não ser que haja um antagonismo entre a Constituição de cada país e as 8 Core Labor Standards. Então, dentre essas 8 convenções, 2, uma é sobre igualdade, a 111, e uma sobre especificamente pessoa com deficiência, 159. Então, esse mosaico normativo, que é a justa fundamentalidade, Constituição Federal, Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência e convenções da OIT, eles preconizam a quarta fase de tratamento jurídico, sociológico, histórico, para com as pessoas com deficiência, que todos nós sabemos que é a fase da inclusão. Qual que é a diferença da fase da inclusão para os anteriores? Preconiza-se que a pessoa com deficiência ela não seja o foco da atenção na sua aparente deficiência, e sim, todos nós sabemos, na superação das barreiras societárias que em torno dela se estabelecem. Outra base matricial: a pessoa com deficiência tem que participar desde a mais tenra idade, numa escola com as demais crianças, e desde a idade adulta, do trabalho com as demais pessoas. O que isso quer dizer? É uma construção da superação das barreiras, não só pela própria pessoa com deficiência, mas sim e sobretudo e para além da sociedade superar essas barreiras. Então é neste contexto que eu vou fazer uma breve análise do PL 6159 de 2019, apresentado no ano passado pelo Ministro da Economia e pelo já citado Decreto 10.502 de 2020, que já foi objeto de análise do meu colega Hugo Porto. Essas 2 proposições normativas, na verdade a primeira é uma proposição normativa, o PL é um projeto de lei que pode ou não virar lei dependendo do Congresso Nacional e da sanção ou veto do Presidente da República. O decreto já é uma base normativa. Eles se apresentam como um retrocesso inexorável. Para mim, não é a fase de assistencialismo que nós estamos retrocedendo, porque esses 2 diplomas, eles preconizam, primeiro, trabalho segregado. O que o PL 6159 de 2019 propugna? Ao invés da pessoa com deficiência ter direito a cotas de trabalho, como tem em 159 países, o Brasil também é um deles, tanto público quanto privado. O público, é claro que são cotas em concursos públicos. O privado é dentro do sistema da CLT, a empresa tem que contratar 2 a 5% de pessoas com deficiência. Se ela tem mais de 100 empregados, de 100 a 200, 2%, de 200 a 500, 3%, de 500 a 1.000, 4%, acima de 1.000 empregados, 5%. É uma base normativa muito baixa, perto da cota dos outros países. Para vocês terem ideia, essa cota de emprego privado, ela é mais ou menos 15% em outros países. Tá? Mas só para fazer um rápido estudo comparativo de legislações, a nossa cota, tanto do público quanto do privado, é uma cota bem baixa. Esse PL propõe o seguinte: não, empresas privadas e entes públicos. Lógico que entes públicos dentro do concurso público, vocês não vão ter mais obrigação de ter uma cota para pessoas com deficiência. A empresa que não quiser contratar pessoas com deficiência, por este PL 6159 de 2009, deverá pagar 2 salários mínimos por mês por pessoa com deficiência não contratado. Na minha visão, dentro dessas 4 fases, eliminação, assistencialismo, inserção e inclusão, não é um retrocesso à fase de assistencialismo, é um retrocesso à fase de exclusão, beirando a eugenia. Por quê? A questão do trabalho está para além da questão da remuneração. É um fator de inclusão social inegável, de se colocar em sociedade de respeitabilidade, de convívio, de construção da própria personalidade. E aí, vocês pensam bem, a pessoa com deficiência, na visão do PL, ela é tão inapta que a empresa vai preferir pagar 2 salários mínimos por mês para não contratá-la do que pagar para ter o trabalho da pessoa com deficiência. Então, eu considero que está totalmente fora do esquadro da justa fundamentalidade, seja da Constituição Federal de 88, seja da Convenção de Nova York, seja das 2 convenções Core Labor Standards da ONU, e eu considero que, historicamente, é um retrocesso inadmissível.
As pessoas com deficiência têm capacidade, inclusive já legalmente reconhecida, e tem muito a ofertar, inclusive na visão dos psicólogos, do que eles chamam de trabalho multifacetado. O decreto 10.502 de 2020, já analisado pelo meu colega Dr. Hugo Porto, é um PL que se propõe também fazer uma segregação no ambiente escolar, que as pessoas com deficiência iriam para uma sala e o resto iria para outra sala. Desde o precedente Brown versus Board of Education, lá da década de 60, a Suprema Corte Americana condenou ferozmente a política segregacionista com base em cor. E nós, lamentavelmente, em pleno século XXI, nos deparamos com um decreto que, ao meu ver, significa um retrocesso à fase de eugenia também na fase de educação. Essas duas bases de leitura, essas duas bases matriciais, trabalho e educação, são conformadoras da personalidade de todos nós. E estamos diante de uma negativa à fase de inclusão. Então, eu considero uma agressão à justfundamentalidade e uma agressão a essa linha evolutiva de tratamento histórico jurídico para com as pessoas com deficiência. Agradeço a todos, agradeço demais a doutora Maria Aparecida Gurgel, nossa querida Cida Gurgel, Ludmila Reis, o nosso subprocurador do trabalho, o digno doutor Alberto Bastos Balazeiro. Estamos aqui também sendo ouvidos por um subprocurador do trabalho, José de Lima Reis, muito bem-vindo. E, principalmente, agradeço ao protagonismo das pessoas com deficiência, que, junto com o trabalho de todos nós, certamente nos levarão a dias em que os nossos melhores ideais de respeitabilidade às pessoas com deficiência, democraticidade e inclusão serão alcançados. Muito obrigada. Agradeço a todas e todos que participaram deste painel. Em nome da comissão organizadora, nós estamos encerrando esse painel e passaremos para a próxima atividade.